Hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais na introdução que a gente fez com o verbo to be, aquela aula foi um geral. Hoje a gente vai focar só nas perguntas e nas respostas direto em situações do nosso dia a dia. Quando você está praticando, né, sempre te indico falar e praticar em voz alta, você colocar a entonação que você faria em português. Né? Quando que você perguntaria em português, você está em casa? É o C, muito mineiro, né? Você está em casa, mas numa entonação sua, sabe? O jeito que você fala, para a gente colocar daí, começar a dar identidade para o nosso inglês e não ser aquela coisa robótica. Muitas vezes a gente estranha o inglês porque a gente fala meio lendo e tal. Não que isso por si só seja um problema, mas quanto mais isso tem a nossa identidade, melhor a gente fala, mais natural fica a nossa fala, certo? Confirmam para mim se vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem. Vou compartilhar minha tela agora. E não se esqueçam de que a qualquer momento os comentários eu estou vigiando aqui. Eu vou sempre olhar as dúvidas e responder na medida do possível, ok? Let's go. Bom, sobre o verbo to be, ontem a gente viu com do, does, did, né? Que a gente usa eles para todos os verbos, menos o verbo to be, que é o nosso reizinho. Tudo para ele é diferente, tudo ele tem regalias, ele é um verbo autossuficiente, diferente dos outros. E por isso mesmo, um dos verbos que mais as pessoas focam, né? Todos os professores, e com isso a gente tem um certo ranço do verbo to be. A gente tem uma vontade de sair correndo quando alguém fala em verbo to be, na verdade. Mas se a gente não pensar nele como o to be da escola, e a gente pensar nele como ser ou estar, você vai pensar, imaginar, mentalizar, meditar, e vai pensar ser ou estar. Esses são os dois sentidos principais do verbo to be. E é justamente por isso que no dia a dia a gente usa tanto esse verbo to be. No presente, no passado, de forma contínua, porque a gente fala sobre isso o tempo todo, sobre o que eu sou ou o que eu estou fazendo, se eu estou feliz, ou se eu sou alguma coisa. É a nossa vida, então não tem como fugir dele. E nada melhor para a gente perder esse certo trauma que a gente tem do que a gente aprender a usar, porque aí acaba o problema, certo? Nós vamos usar verbo to be para falar sobre estado. Eu estou feliz, eu estou bem, eu estou triste, eu estou doente, eu estou saudável, sobre a nossa localização. Olha só se não é a nossa vida inteira. Onde a gente está? Eu estou em casa, eu estou no trabalho, eu estou no mercado. Sobre a nossa profissão, quem eu sou? Eu sou uma teacher, eu sou um médico, eu sou um pedreiro, eu sou um atendente, eu sou um vendedor. A nossa vida, a nossa idade, gente. Duas coisas muito importantes que nós não temos em inglês, mas nós somos. A gente não tem. Esse mês é o último mês que eu tenho 34 anos. Eu adoro fazer aniversário, então tá tudo bem. I have 34. Não, eu não tenho. Eu sou, porque em inglês a gente fala quão velho nós estamos. A gente conta a nossa idade, a gente conta o nosso ano de idade, de velhice, porque a gente usa old. Então, I am 34. Isso significa que quando eu vou perguntar a idade de alguém, eu não vou perguntar com do, porque o verbo não é have, o verbo é to be, ok? Então, hoje eu estou com todos os meus panos apostos para passar para o to be, para defender a honra dele, que é tão injustiçado, e ajudar vocês a usarem o verbo to be, porque quem sabe usar o verbo to be tem paz para falar inglês, e esse é o meu ponto aqui, deixar vocês o mais confortável possível. Outra coisa que me veio à mente agora, que a gente confunde muito, no inglês, no português eu tenho certeza, que no caso seria I have sure, mas em inglês eu não tenho certeza, ela não é minha, eu estou acertada. Então é outra coisa que a gente usa o tempo todo e a gente não pergunta se a pessoa tem com do, porque toda vez que for você tem, é do you have a car, do you have a family, mas a certeza a gente pergunta se a pessoa are you sure? Are you sure? A gente usa isso o tempo todo, ok? Então, para falar na cidade, para falar condições momentâneas e, deixa eu ver aqui, são só essas. A nossa regra de ouro, assim como a gente viu ontem com do, does e tal, no to be a gente tem as três caras, isso aqui eu não vou demorar muito, porque a gente já falou sobre isso naquela aula de base do to be. Então, a gente sabe que ele é a maior falciane do inglês. Ele é o único verbo que varia desse nível aqui, que ele tem uma forma para cada pessoa, para cada classe de pessoa que ele está conversando, né, com quem ele está relacionado. Isso aqui é o to be sendo conjugado.
ok? É o único momento em que a gente vê ele atribuído a alguém. Nas próximas aulas, vai ter momentos aqui que a gente vai ver o to be em pessoa, o próprio be, que é quando ele tá, tipo, neutro. Aqui o to be não tá neutro, ele está conjugado. Alguém é ou está feliz, alguém é ou está em casa e por aí vai. Então, eu tenho am para I, eu tenho is para he, she, it, e eu tenho are para you, we and they. Isso aqui vocês já sabem, então nosso foco é ver aonde isso aqui vai ser usado de verdade e aprender o principal, que é fazer perguntas e responder com tranquilidade, ok? Que é o nosso foco. No primeiro, que a gente vai falar primeiro com are, a gente vai usar isso aqui o tempo todo na nossa vida. E aqui não tem meio termo, não tem jeitinho do tipo, nossa, o nativo acaba deixando o do para lá. Aqui não, aqui é só desse jeito que é usado mesmo. Então, vamos lá, apertem os cintos e vamos lá. Quando eu quero perguntar, por exemplo, se você está pronto, eu poderia ter perguntado a cada um de vocês assim: você está pronto? A gente vai começar a aula. Você está pronto? Você está pronto para o dia? Você está pronto para alguma coisa? E aqui eu vou fazer uma comparação, que é quando eu afirmo que você está. Então, eu falo assim, ó, you are ready. Vamos colocar, vamos encorpar esse inglês, vamos falar assim, ó, não se preocupe, você está pronto, eu estou te tranquilizando, ok? Então, eu vou dizer, don't worry. E aí, o foco não vai ser no don't, ok? Porque senão você vai falar, nossa, mas o que isso tem a ver com to be? Não tem nada a ver com to be. Isso aqui é um enchimento para fazer sentido a nossa frase, você conseguir imaginar o contexto de verdade e a gente não ficar com frase solta aleatória. Então, você vai falar com a sua amiga assim, ó, don't worry, you are ready. You are ready. Você está pronta. Isso aqui pode estar assim ou pode estar contraído, certo? Agora, supondo que você não tem certeza, essa certeza toda, e você olha para a cara dela, ela tá meio estranha, você vai falar assim, você tá pronta? E aí você vai inverter isso e vai falar, are you ready? O mesmo exercício que eu passei ontem, eu vou passar hoje. Para quem tem dificuldade com essa dobra do R, a gente vai falar o rato roeu a roupa do rei de Roma. 3 vezes ao dia, pelo menos, ok? Durante uns dias. Você vai ficar bom nessa dobra do were. Só se você tem dificuldade, ok? Are you ready? Are you ready? Você está pronta? E isso a gente vai usar antes de começar alguma coisa. Seja uma apresentação, seja um trabalho, seja para ir para alguma coisa e a pessoa está meio apreensiva. E como resposta, aqui a gente tem umas opções. Então, ela pode falar, por exemplo, você vai ver que o sure é muito usado. Então, por exemplo, eu poderia perguntar aqui, responder, eu acho que sim. Ah, a gente viu esse ontem, I think so. Eu acho que sim. Como que é? Eu acho que não. Nada a ver com to be, mas faz sentido na nossa resposta. I don't think so. I don't think so. Eu acho que não. São falas muito naturais, ok? Que a gente já pode colocar na nossa vida a partir de agora. I think so. Acho que sim. I don't think so. Eu acho que não. Ou ela pode dizer yes, I am. Yes, I am. Quando você pergunta com you, a pessoa que você está falando com ela, ela responde I am. Não existe contração aqui, ok? Eu não posso dizer I'm. Yes, I'm. Não existe. Eu tenho que falar I am. Inteirinho. Yes, I am. Ou então ela pode falar no, I'm not. I'm not. E aqui a gente deixa assim porque o not fica bem enfatizado. Não tem outra opção também de contração aqui. No, I'm not. I'm not. Tem um outro também que é muito usado, que é o not at all. Eu falei dele em alguma aula anterior. Agora eu não lembro se foi aqui, enfim, mas é o not at all, que quando a gente fala isso aqui vira not at all. Not at all. Lembra da nossa regra de conexão que a gente tem, ó? T entre duas vogais. O T depois do. O T no not aqui está depois do O, a vogal do O. E aí logo depois vem outra vogal do et, ele acaba ficando entre duas vogais. Então ele vai ter o som do R, como se fosse o R do prato. Então fica noré, vai acontecer outra conexão aqui pelo mesmo motivo. E aí quando a gente escuta isso aqui no dia a dia, a gente escuta not at all. Aí você fala, o que é isso que essa pessoa está falando? Nunca vi essa palavra not at all, o que é isso? É a junção dessas três palavras, no, re, rol. Eu vou colocar com U, mas só para ficar fácil, porque na verdade é um O do rol. Okay? Not at all. Coloca para mim nos comentários, por favor, se essas opções de respostas não tão óbvias, mas muito comuns, faz sentido para você, ou se ficou dúvida, que eu posso dar mais exemplos para deixar mais claro, ok? Caso esteja ok, eu vou seguir. Então, só recapitulando. Are you ready?
você tá pronto? E aí as nossas opções, algumas mais comuns seria, yeah, acho que sim. Yeah, I think so. Eu acho que não. I don't think so. I don't think so. Olha, cara, ó, a expressão. Ai, meu Deus, acho que não. Ou a gente pode ser bem assertiva, né? E sim, yes, I am. Ou também muita certeza do não, no, I'm not. Não, não tô bem, não. Ou eu posso falar not at all. Quando eu falo not at all, eu tô falando de forma alguma, mas de jeito nenhum. Sabe? Aquela coisa, nossa, nunca. Not at all. Aí deu ruim. Seguindo aqui, se eu afirmo que você está ocupado, lembrando que busy é tudo que você pensar de trabalho, correria, agitação do seu dia a dia. Então, você trabalhou da hora que você acordou até a hora que você foi dormir. O seu dia foi busy. Amanhã você tem 50 atendimentos para fazer. O seu dia vai ser busy. Tudo que for correria. Então, quando você está ocupado, você está o quê? Busy. Então, busy é a palavra mais versátil que tem para o nosso dia a dia. Quando você está ocupado, eu digo you are busy. No dia a dia eu vou usar you are busy. Posso usar, mas eu não vou ouvir isso aqui, não. Eu vou ouvir you're busy. E não se esqueça que a gente fala busy, longo, a gente para e toma um café falando esse i, busy, e bem forçado mesmo. Quando eu vou perguntar se você está ocupado, eu inverto esse are. Então, eu vou dizer, are you busy? Are you busy? Meio, você pode falar um excuse me, né? Se você acha que a pessoa está ocupada, você está incomodando ela. Então, toda vez que a gente sente que a gente está incomodando a pessoa, está chamando uma pessoa que está ali prestando atenção em outra coisa e tal, é de bom tom a gente falar excuse me. Mas se não que a gente não tem que ser educado com o pessoal de casa, mas se é um amigo seu, seus parentes, sua família, você não precisa ser tão cheio de dedos assim. Mas se, em qualquer outro contexto, o mais educado possível, no inglês tem muito distanciamento, você não chega chegando em ninguém, que é falta de educação, a pessoa já fica com raiva. E aí, are you busy? É a nossa pergunta e a gente tem algumas opções. Nesse caso, não cabe tanto o I think so. Por quê? Como que a pessoa acha que ela tá busy? Ela tem certeza. Ou ela sabe que ela tá muito ocupada, ou ela acha que ela não tá tão ocupada assim. Então, aqui o mais comum, o mais lógico, se ela poderia falar assim, not really. Não muito, não realmente. Não tão ocupada assim, not really. E aí ela já te devolve uma pergunta, que pode ser o que você precisa. A gente ainda vai trabalhar esse padrão com o what, né? Mas what do you need? Not really. What do you need? Ou how can I help you? A gente também vai passar por essas de WH. Ou ela pode falar um pouco, a little. Na pronúncia americana, little. Na pronúncia britânica, little. Little. Então, no inglês que você tiver mais afinidade, você vai responder do mesmo jeito com o sotaque. Então, com a pronúncia, not really. Não tô realmente não. Tipo, tô fazendo as coisas, mas não tô tão ocupado. Ou um pouco, yeah, a little. Ou ela vai te dizer, yeah, really busy. Yeah, a lot, muito. Lembra do a lot? Para mim, ele é assim, lotado. A lot. E meio que a partir daqui vai do bate-volta, que ela pode te perguntar, né, se você precisa de ajuda e você segue com o que você queria saber dela, certo? Essa aqui, are you okay? Ela parece uma pergunta normal pra gente no português, do tipo, ah, tá bem, tudo bem e tal. Só que ela não é uma pergunta para você olhar para a cara da pessoa e já falar isso. Are you okay? Porque toda vez que você pergunta, are you okay? Você está preocupada, você acha que a pessoa não tá. Então, geralmente, quando você pergunta, are you okay? Você está preocupada. Não chega a ser suspeita, mas você acha que a pessoa tá passando mal, ou tá triste, ou tá alguma coisa aconteceu. Sabe? Quando você olha, a pessoa tá meio mais pra lá do que pra cá, você fala, está bem? É tipo isso, está bem? Branca, às vezes a pessoa tá pálida, né? Aí, então, se eu afirmo que a pessoa tá bem, eu vou dizer you are okay. E nesse caso aqui, a pessoa tá lá surtada, eu falo, no, you are okay. Nossa, você tá bem e tal. Não é tão comum, né? Porque é meio invasivo. Mas, are you okay? Pergunta quando você está preocupada. Às vezes as pessoas usam para deboche. Ah, gente, o deboche. O deboche, a gente, na verdade, precisa ter essa fluência também. Ou pelo menos a perspicácia de entender, né? Are you okay? Nossa, é verdade. É muito debochado.
Mas se você tem, supondo que você está com a melhor das intenções, aqui você está preocupado, você realmente acha que algo não está bem. E aí você vai dizer, are you okay? Geralmente a gente completa esse are you okay com algumas opções que eu vou colocar aqui, que poderia ser, por exemplo, what happened? Esse happened é o happen de acontecer no passado. What, eu não vou falar esse A, não vou falar com som de A, nem esse T forte. Então é o what, tipo O mesmo. What happened? Vou até colocar a pronúncia aqui. Happened. Um D quase nenhum, ok? Happened, com ré bem forte. Happened. What happened? Are you okay? What happened? Ok? Bem preocupada. E aí, na resposta, a pessoa pode dizer coisas do tipo, not really. Não tô muito bem, não. Not really. E aí ela vai te contar. Se ela falar que não tá bem, ela vai te contar. Se não, ela vai falar, yeah, sure. Yeah, sure. E às vezes na cara dela você vê que ela não tá bem, mas ela tá falando que sim, porque a gente tem essa coisa de. Às vezes a gente só não quer falar mesmo. Yeah, sure. Yeah. Ou então ela pode falar yes, I am, que seria a resposta perfeitinha do livro, né? Yes, I am. Ela pode perguntar de volta o porquê que você acha que ela não tá. Porque se ela tiver mesmo e você se enganou, ela vai falar, ué, por quê? Parece que eu não tô, né? Uai. Essas perguntas todas com WH a gente vai ver, o que é muito vida real, então não tem como eu imaginar cenários e não cair nelas. Se ela fala que não, not really, ou... basicamente isso, not really, ela vai te contar o quê? Ou na resposta perfeitinha, no, I'm not. Lembrando que a gente só tem essa opção de contração. Ou a gente não contrai, fala I am not okay. I am not. Aí geralmente ela vai dizer I'm not okay. Ou ela vai dizer de jeito nenhum, not at all. Not at all. E aí ela vai te contar o que aconteceu. Agora, um pouquinho no outro sentido do to be, que é ao mesmo tempo, né? Depende do contexto. Agora, onde você está? Aqui a gente não está perguntando onde você está, você já está supondo onde a pessoa está. Então, por exemplo, se eu afirmo que você está no trabalho, eu vou dizer you are, já vou contrair tudo, ok? You are at work. Então, por exemplo, eu te peço um favor, a pessoa fala que não pode fazer. Aí você fala assim, não dá não. Eu falo, ué, you're at work. Tipo, dá para fazer, ou porque é perto, ou porque dá, enfim. Vamos tentar imaginar uma história. You are at work. Tipo, claro que dá, você tá no trabalho, tipo, é aí que faz isso que eu tô te pedindo, sei lá. Se eu não sei onde você tá, mas eu já tenho uma ideia, eu vou falar, are you at work? Você tá no trabalho? Are you at work? E aí, eu poderia perguntar também se você está trabalhando, né? E aí, em vez desse at, lembra que a gente falou que at a gente usa para localização, ponto no mapa, tem endereço, ou horário específico. Então, eu posso não usar ele e eu posso perguntar assim, ó, are you working? Você está trabalhando? E aí, nesse caso aqui, o ing é contínuo. Lembrando que o ing só é contínuo quando tem to be, ok? Para ser fazendo, correndo, comendo, andando, alguém tem que estar fazendo. Para alguém estar fazendo, tem que ter to be. Faz sentido? Então, aqui por isso é contínuo. Senão, a gente vai ver vários usos do ing e ele não tá nesse contínuo de fazendo, andando. Are you working? E aí, a pessoa, se eu pergunto se ela tá no trabalho, ela vai dizer, yeah, yeah. Um exemplo, eu posso falar, I just got here. Outro detalhe aqui, que só porque eu lembrei, toda vez que a gente usar o just antes de um verbo no passado, eu dou uma ideia de eu acabei de chegar. Então, é quando usamos just antes de verbo no passado, qualquer um. Então, por exemplo, aqui é chegar, mas poderia ser comi, corri, qualquer verbo. O just antes dele dá uma ideia de acabei de. Então, I just got here. E aí vai seguir o assunto. Ou não. E aí, se a pessoa fala que não, ela vai dizer, eu tô em casa, eu tô. Ela fala onde ela tá, ok? E aí também a nossa resposta segue como foi perguntado. Se ela fala que não, ela vai dizer, no, I'm at home. No, I'm at the mall. Ou ela pode estar indo para casa, no, I'm going somewhere, tipo, I'm going home. Enfim, ou eu posso falar, estou a caminho, mais uma boa, I'm on my way. Igual eu fiz ontem, pessoal, querem que eu deixe mais detalhes, coloque tradução dessas expressões e tudo? Ou tá ok? Me fala se vocês estão conseguindo acompanhar, ok?
Aqui eu tô dizendo, não, eu tô em casa. No, I'm at home. E aqui eu vou conectar. I'm at home. Tá ok? Beleza. I'm at the mall. I'm at the. Olha a conexão, ó. Eu tenho M, consoante juntando com vogal. Não tem como a gente evitar essa junção. T com T também. É termina com T, the começa com T, a gente fala um T só. At the. At the. Eu não falo at the. Ok? I'm at the mall. I'm at the mall. Tudo isso eu explico com muito detalhe nas primeiras aulas do módulo 1 do clube. Então, quem é assinante do clube, está no módulo 1, toda essa coisa de junção, eu entro em cada som, como que você vai pronunciar, tanto na hora de falar, para conectar, e quando você vai ouvir também, como isso aqui se junta, ok? Quem não faz parte do clube ainda está perdendo tempo, não deixe de comentar aqui que eu vou te dar informações, ok? Para você fazer parte do clube e ter toda essa informação ainda melhor, ainda mais detalhada e o mais importante, para você ter retorno, feedback, você estudar e ter com quem praticar. Então, seguindo aqui, eu estou indo para. Então, não estou no trabalho, eu estou indo para faculdade. I'm going to college. Eu estou a caminho, sei lá, do trabalho. I'm on my way. Michel está dizendo que não faz. Vou te mandar mais informações, ok, Michel? Bom, tirei uma foto para ajudar. Porque depois, gente, depois que sai daqui, eu perco o contato, porque às vezes vocês entram com e-mail e tal, não consigo ver. Então, pode me sinalizar no meu número privado que eu mando para vocês, ok? Vai ser um prazer receber vocês no clube. Ok, continuando aqui, agora na mesma lógica do você tá no trabalho, a gente está perguntando, você está em casa? Are you at home? Lembrando que eu não estou perguntando onde você está, olha que eu não tenho a pergunta de onde, que a gente ainda vai ver também. Eu estou perguntando, você tá? Então, se eu afirmo que você tá, eu digo you are at home. Como que a gente vai ouvir isso no dia a dia? You are. You're at home. Eu estou afirmando que você está em casa. Agora, se você não tá, ou se eu quero saber se tá, eu vou dizer, are you at home? Are you at home? E um bom exercício aqui, que seria um tipo de resposta, mas que faz sentido na conversa, ok? Aqui a gente diria, you are not at home. Isso aqui a gente viu na aula passada, ok? Se tem dúvida com essas coisas do não e tal, olha na segunda aula, aula 2. Ok, então, are you at home? Você tá em casa? E aí, a nossa resposta vai ser basicamente como a de cima. Não, tô indo para casa, tô chegando em algum lugar e tal. Aqui tá a nossa princesa. Gente, essa pergunta aqui, eu diria que ela é a filha de alguma. A gente usa tanto, tanto, tanto isso e deixa a nossa conversa tão fluida, tão natural, tão. Eu sou apaixonada por essa pergunta, que é: Are you sure? Porque isso aqui você pode usar com deboche, sem deboche, com raiva, no dia a dia, de boa, feliz, quando você tá tão empolgado que você fala, você tem certeza? Não é possível. Are you sure? E aí, quando você tem certeza, eu afirmo you are sure. E olha que nesse caso aqui, apesar da gente ter a troca, né, aqui do verbo e tal, a pronúncia é sempre igual para sure, de certeza. Vou até colocar também a pronúncia aqui, que é um sure, como se fosse com X, sure. You are sure. Você tem certeza. Não é tão comum, né? Porque geralmente a gente quer saber se a pessoa tem certeza. Então, como que eu vou saber se você tem certeza? Ele tem que falar. E aí, o mais comum seria o I'm sure. Yeah, I'm sure. E a gente ainda coloca mais coisa aqui no meio do tipo, I'm really sure. I'm 100% sure. Isso é bem legal, ó. I'm really sure. Ou aqui no meio a gente pode colocar esse 100% de certeza, né? I'm 100% sure. Não vamos ter medo do 100, ok? 100. I'm 100% sure. Of course I'm sure. Ah, esse aqui é boa também. Of course I'm sure. Eu adoro esse of course também, porque ele dá muita certeza ainda para certeza. Of course I'm sure, mas é claro que eu tenho certeza. Nossa, você ganhou na loteria. Aí você fala, I'm sure. Of course I'm sure. Lógico que eu tenho. E aí a pergunta é isso. Are you sure? Are you sure? Tem certeza? E aí a pessoa vai te responder dessa forma aqui. Ou ela pode falar, I'm not so sure. Eu sou aqui, ele dá uma enfatizada. I'm not. Eu sou um perigo que eu digito igual eu falo. Com mil T. I'm not so sure. Eu não tenho tanta certeza, hein? Quando a gente julga a galera, tipo, I'm not so sure. Não tenho muita certeza, não. Ou eu posso dizer,
No, I'm not sure, que aí seria a frase engomadinha. I'm not sure. Not at all. Certeza nenhuma. Not at all. Essa aqui é boa também, gente. Are you alone? Are you alone? Esse alone é da pessoa que está sozinha, quer dizer que não tem mais ninguém com ela. Não é uma pessoa solitária, ok? Uma pessoa solitária é uma pessoa lonely. Lonely, que é a pessoa solitária. Tinha uma música antigamente. Antigamente, na época que eu era mais jovem, de Lonely, I'm Mr. Lonely, essa pessoa é solitária. Quem é dessa época, dá um salve para eu não me sentir sozinha. Alone quer dizer que não tem mais ninguém com você agora no momento, ok? Então, você pode estar alone em casa, você pode trabalhar sozinha, e não quer dizer que é sempre assim, que é uma coisa mais momentânea, ok? Sozinho ou sozinha. E aí, quando eu falo você está sozinho, eu falo you are ou you're alone, você está sozinho. Quando isso é uma pergunta, eu inverto sempre. Então, no nosso padrão, are you alone? Are you alone? E a pessoa vai dizer no, não. I'm not, seria a nossa frase engomadinha do livro. Ou eu posso falar assim, no, I'm with a friend. I'm with a friend. Ou então, no, I'm with my family. I'm, tudo comum, tá vendo? E uma coisa muito importante, que geralmente acontece com quem está iniciando ou quem convive muito com quem fala inglês, tipo, no dia a dia e tal. A gente acostuma a fazer para tudo. Então, por exemplo, eu falo I work, eu falo I'm work. Mas não é porque eu estou dizendo eu sou, eu estou, é porque eu acostumo a fechar esse M. E a gente precisa se policiar em relação a isso, porque só de eu fazer eu já estou dizendo eu sou, eu estou. I'm. Essa é a contração do to be. E se é outro verbo, isso aqui não vai dar certo. Se eu falo I'm work, eu sou o trabalho, eu estou o trabalho, não faz sentido, entende? E às vezes não é o que a gente quer dizer mesmo. Então, presta atenção que se você tem esse tique, esse costume, né, de fechar o M, a gente só fecha o M pro to be, ok? I'm. Fiz eu sou, eu estou. Então, eu estou com a minha família, ou eu posso falar yeah, I am. A nossa resposta engomadinha. Repara que eu uso bem pouco yes, porque yes parece muito respondendo formulário. Yeah, I am. E aí eu vou seguir o assunto como, ok, o que você precisa e tal, quer vir aqui, sei lá o que for. E agora eu quero saber se você está disponível. Essa palavra é importantíssima na vida adulta. Available. Available. Disponível. Toda vez que você quer agendar serviço, que você quer agendar médico, que você quer saber se pode acontecer alguma coisa naquele dia, tal, com cliente, com qualquer pessoa, com amigo e tal, você vai usar available. Available é quando a pessoa não está busy. Ou ela tá busy, mas ela tem disponibilidade, ok? Ou se você vai no restaurante, aí tem, sei lá, um casal e 3 cadeiras. Você tá com você mais 2 pessoas, você precisa de uma cadeira. Então você vai falar, essa cadeira tá disponível? Vou usar ela ali embaixo na hora que a gente for usar o is, mas tipo, a cadeira tá disponível com available. Então tudo que você quer saber se tá disponível é available, ok? Muito, muito, muito importante. Coloca a sua energia aqui que ela vale sua energia. Vou colocar uma estrela no available e depois vou colocar uma lá no share. Porque o share também. Aí o share é mais o que eu gosto mesmo. E a gente usa tanto, ok? Are you available? Não tem muito jeito de eu saber que se a pessoa tá, mas supondo que eu sou bem intrometida, eu vou falar assim: ó, você tá disponível sim, que eu tô vendo. Olha você desocupada. You are available. 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 Vou até colocar a pronúncia, que ela é meio chatinha de falar. A veio, e a gente vai por muita força nesse veio. O stress tá nele. A veio, depois a gente fala ele rapidinho. Available. Available. E aí, pra gente perguntar, a gente vai dizer, are you available? Tipo, eu posso seguir aqui com, você tá disponível amanhã? E aí eu posso falar, are you available tomorrow? Tomorrow morning. Está disponível amanhã de manhã? Are you available today? Você está disponível hoje? E aqui, gente, é muito importante. Available today. Later. Por exemplo. Se eu quero saber, tipo, o dia, a hora e tal, a gente tem esse costume, né, de você usar
essas palavras que marcam momentos específicos, porque principalmente quando você está marcando as coisas, é importante que as duas partes entendam esse momento da disponibilidade. Senão a pessoa fala que está disponível hoje à tarde, eu entendo hoje à noite, e aí dá tudo errado. Então, palavras como tomorrow, today, tonight. Tonight é muito bom. Are you available tonight? Para marcar um date, ó, essa aqui é boa. Are you available tonight? Você está disponível hoje à noite? Ou amanhã à tarde, sei lá, ter essas palavras ou mais tarde, ok? Pegando o gancho nesse later aqui, a gente nunca usa after. A gente sempre vai usar later. Thank you. A gente não fala, por exemplo, today after. Não pode. After e before pedem complemento. Então, toda vez que eu falar before, tipo, antes do trabalho, tipo, amanhã antes do trabalho, aí eu posso, before work. Before work. Ah, boa pergunta. A pergunta é de como é indisponível. Geralmente, o mais comum é a gente falar not available, porque é mais fácil, ou busy. Ah, se é sobre mim, por exemplo, no, I'm gonna be busy, I will be busy. Mas existe unavailable, que é o indisponível. Então, se a pessoa tem uma fala um pouco mais rebuscada, ou em livros, ou em e-mail de trabalho e tal, você pode usar tranquilo. No dia a dia, not available ou busy já resolve. Ok? E aqui esse before, só para fechar. Before e after, eu coloco do quê? Então, após o trabalho, repara que eu não falo depois do trabalho, por quê? Before já confunde com depois normalmente. Então, eu falo after, eu ancoro after no após e o before no antes. Agora, se eu falo mais tarde, do tipo depois, como é no português, te vejo depois eu faço, depois eu respondo, depois eu vou, a gente vai usar sempre later. Por isso que eu usei today later. E quando for antes da. Eu faço mais cedo, né? E tal, aí a gente usa early ou earlier, ok? Mas são detalhes aqui que vai te deixar com uma fala mais confortável também, ok? Agora, passando para a nossa parte B, com is, a gente sabe que is está relacionados com he, she ou it. É muito comum a gente usar com it, principalmente, ok? Por exemplo, deixa eu lembrar aqui as frases que eu coloquei. Se tem mais he ou se tem mais it, que eu já falo com... Ok. Com it, pessoal, toda vez, por exemplo, que eu vou falar do tempo, eu preciso falar it. Porque no inglês não existe frase sem sujeito, igual no português. No português, tá tudo bem eu falar choveu. Porque se você for olhar, ninguém choveu, né? Realmente, o tempo, sei lá. Mas no inglês não existe isso. Se ninguém foi, o it foi. Se ninguém é, it tá lá. Eu não tenho is sozinho, ok? Ele sempre vai estar acompanhado de alguém. Se não tem ninguém para ir com ele, o it vai. Geralmente essa é a regra. Então, por exemplo, se eu quero perguntar se está chovendo, primeiro vamos afirmar. Então, eu vou dizer, vou até colocar uma tabelinha. Se eu quero falar que está chovendo, eu vou dizer it's raining. It's raining. E aqui o nosso is está contraído, certo? It is raining. It's raining. Oh, it's sunny. Não tem fala no do tempo, seja qual for a situação que está lá fora, sem it, ok? Porque esse it está representando the weather. Então, it's sunny. E perguntas e coisas do tipo, é normal? It's normal. É azul. It's blue. Coisas que a gente geralmente fala que é. É um problema. It's a problem. Enfim, foi tudo que eu consegui pensar agora. Quando eu for fazer isso na pergunta, né, eu não sei essas coisas. Então, eu tô perguntando, tá chovendo? Está chovendo? Eu preciso inverter. Então, vai ficar, is it raining? Is it raining? Tá vendo? Fica, is it? Is it raining? Is it sunny? Is it sunny? Isso é normal? Is it normal? Isso é normal? Isso é azul? Is it blue? Is it a problem? Is it a problem? Ok? E com isso, a gente tem que acostumar.
Porque no português a gente pergunta se é um problema, é azul, é normal. Só que no inglês não vai sozinho, por isso is nunca tá sozinho, it tá sempre com ele. É uma amizade sincera, ok? Agora, eu quero perguntar se ela está pronta. Então, quando eu perguntei se você está pronta, eu perguntei, are you ready? Eu quero saber se ela está pronta. Então, agora eu vou dizer, is she ready? Porque quando eu falo que ela tá, eu vou dizer, she's ready. Ela tá pronta, she's ready. E aqui eu não vou entrar no mérito do não, porque a gente já teve uma aula só sobre isso, ok? Então, eu vou tentar criar historinhas para a gente ver como isso funciona na vida real. Então, eu vou falar assim, ó, ela tá pronta. She's ready. Você tá pronto? E aí a gente usa lá de cima. Are you ready? She's ready. Are you ready? Ou eu falo assim, ó, você tá pronto. Como que é? Lembra de praticar em voz alta, hein? You're ready. Ela tá pronta? Is she ready? E as nossas respostas, elas vão ser parecidas com as opções que eu já dei. Então, no, not yet e tal. Ah, pode ser um não ainda, né? Not yet. Não falei essa ainda, ó. Not yet. Not yet. E por aí vai as opções, ok? A mesma coisa do outro, ó. Ela tá ocupada. Ele agora, ele tá ocupado. Então, vou dizer, ele tá ocupado. He is, que é o mais comum, he's busy. Ele tá ocupado. Is he busy? Is he busy? Is he? É meio feio, tá vendo? Is he busy? Lembrando do busy, ready, porque o Y no final. Ele tá ocupado. Você tá ocupado? Então, eu posso perguntar assim, ó. Ixi, ele tá ocupado. Você tá ocupado também? Então, eu vou dizer, are you busy too? He's busy. Are you busy too? Aí eu posso inverter também. Você tá ocupado, ele tá ocupado também. Tá vendo? No dia a dia, you're busy. Isso tudo se mistura. You're busy. Is he busy too? Tem também uma questão muito comum que é uma pergunta. Então, por exemplo, em vez de eu perguntar se ele tá ocupado, eu falo que ele tá e pergunto assim, não tá? No português a gente faz isso o tempo todo. Tipo, ele tá ocupado, não tá? Ele tá pronto, não tá? Nossa, o bolo assou, não assou? E se não fez, a gente usa muito no português também. Eu já vou aproveitar no inglês. Então, em vez de eu falar assim, ele tá ocupado, eu falo assim, ó, he's busy. Não tá? E aí eu mudo aqui para isn't he? Me fala se vocês já repararam isso em filme e diálogos, principalmente. Filme, série, música. Música também. Música também. He's busy. Isn't he? Ele tá ocupado, não tá? Ela tá pronta. She's ready. Isn't her? Isso aqui, isn't she, né? Isso é muito comum no dia a dia, ok? Em vez de eu perguntar, eu afirmo, já com essa expectativa, ela tá pronta, né? Esse né? Eu, como boa mineira, eu tinha muito apego com né. Tudo eu falava com né. Quando eu fui para o inglês, eu falava inglês e né. Então, fiz esse intensivo de prestar atenção nessas perguntas, porque o mineiro usa muito né? Isn't she? Isn't he? Isso aqui a gente tem para tudo. It's raining today, isn't it? É isso mesmo. Então, em vez de você perguntar, você afirma e depois joga essa pergunta no final. Já negando, né? Como se fosse uma pergunta retórica. Ok? Pode ser com um are também, ó. Não falei ali em cima, já vou colocar agora. Então, quando eu falo assim, ó, he's busy, you are busy too. Ok, Luiz, vou te chamar também. Se você puder me dar um oi, Luiz está dizendo que quer saber mais do clube. Se você puder me dar um oi, fica mais fácil, mas eu tirei uma foto aqui da tela para poder me ajudar. Depois, daqui a pouquinho, eu coloco mais informação aqui nos comentários também, ok? Coloco no clube, no nosso grupo VIP. A grande diferença, as aulas do clube são exatamente assim. Ai, que legal. Vai ser muito útil. A questão do clube é que as aulas elas são exatamente assim. E quando você estuda, você tem suporte. Então, é muito útil para você não ter essa coisa de, será que eu tô falando certo? Às vezes a gente não sabe, né? Então, eu vou dizer, ó, he's busy, you are busy too. Aren't you? Isso também é muito comum acontecer, ok? Você tá ocupado também, não tá? Continuando aqui, quando eu acho que ela não tá bem.
Obrigada. Ensina muito bem. Olha, eu fico toda metida. Isso vale. Esse sim é um elogio. É, quando eu falo, quando a gente quer falar dos outros. E aí você fala assim: você acha que ela tá bem? Ela tá bem. Is she okay? Ou eu posso falar: she's not okay. She's not okay. Nossa, ela não tá bem. É só de olhar pra cara dela, eu sei que ela não tá bem. She's not okay. Is she? Isso aqui, tudo se mistura, ok? She's not okay. Is she? O que vai acontecer é que você agora teve essa percepção de que isso existe, ok? Quando você vê um padrão, por exemplo, esse, do Ishi, talvez você nunca tenha reparado nisso antes, mas agora que você viu que existe, quando você ouvir assistindo um filme, ou uma série, ou uma música, o seu cérebro sabe para onde olhar. Sabe quando você compra um carro e a partir daí você começa a ver várias pessoas com o mesmo carro? É mais ou menos isso. Toda vez que você estuda uma estrutura e você aprende uma estrutura, depois você começa a perceber essa estrutura. Por isso que o inglês é uma construção didática perfeita. Ah, muito obrigada, gente. Muito obrigada. Eu fico muito feliz de estar sendo clara. Porque é assim que eu gostaria que eu tivesse tido as aulas, sabe? Que eu tivesse aprendido. Por isso que no clube eu sou tão chata com essa coisa de suporte, de você ter com quem falar, de você mandar em áudio, de você praticar em voz alta no clube de leitura, porque eu sei que esse foi o meu maior problema. Não ter tanto conteúdo para estudar, não saber o que estudar. Ter tanta coisa que para mim parecia que não fazia sentido, sabe? E a boca fechada na hora de estudar. Isso não pode acontecer. A gente está sentado para estudar, a gente tem que estar falando em voz alta para a gente ser a pessoa daqui a pouco que está falando inglês, ok? Então, essas frases que a gente está trabalhando aqui, vai falando em voz alta, vai praticando por si só. Se você faz parte do clube, você sabe que você pode mandar e vocês têm alguém te ouvindo para te falar se está certo, ok? Perfeito, perfeito. Muito obrigada. Fiquem à vontade. Então, she's okay. Eu estou afirmando que ela tá. She's okay. Quando eu quero perguntar se ela tá, eu vou inverter. Is she okay? Ela tá bem? Ou eu afirmo, né? Ela não tá bem, tá? Ou eu falo, ela tá bem, não tá? She's okay. Isn't she? She's okay. Isn't she? É até um trava-línguas, né? Isn't. Repara que o isn't sobe e desce, ó. Isn't. Isn't she? Aí a gente tem tipo um triangulinho, ó. Isn't she? Ela tá bem, não tá? Seguindo na questão da localização. Is he at work? Tudo para saber da vida dos outros. Is he at work? Ele tá no trabalho? As opções de resposta vão ser parecidas. E aqui eu quero focar nessa opção de bate e volta, ok? Então eu vou supor que ele tá no trabalho. Vou falar, ele tá no trabalho. Não tá? Então primeiro eu falo, ele tá. Ó, he's at work. E aí eu pergunto, não está? Isn't he? He's at work. Isn't he? Ele tá no trabalho, não tá? Ou eu acho que ele não tá no trabalho. Então, eu vou falar assim, ó, ele não tá no trabalho, tá? Então, eu vou dizer, he's not. Aqui eu tenho opções, né? He's not at work ou he isn't at work. Tanto faz, ok? He's not at work. Já falei que não, então eu não posso pôr outro não. Tem uma regra no inglês, né? Is he? No inglês, a gente tem uma regra de nunca usar dois nãos na mesma frase. Então, eu não posso colocar outro não aqui, tipo isn't. Não posso. Eu tenho que usar um não só. Então, aqui já tem um não, ó. He's not at work. Is he? Ele não tá no trabalho, tá? Ok? E a nossa resposta aqui seria, não, ele tá em casa, igual a gente usou. Mas quando a gente tá falando de outra pessoa, a gente tem que ter um cuidado. Tem uma aula também no clube sobre isso, que é sobre os pronomes, que é muito, muito, muito importante. Por quê? Quando eu for falar assim, ó, eu estou a caminho. Lembra lá no, quando foi Are you at home? Eu disse I'm on my way. Eu estou a caminho para o trabalho. Quando eu estiver falando dele, eu vou dizer he's on his way. Eu vou falar que ele está no caminho dele. O que é comum isso aqui acontecer de erro, né? A gente usar o your aqui. Só que nós dois, eu e você, a gente está falando dele. Você fala comigo your way, está falando do meu caminho. A gente não está falando dele mais, agora você está falando de mim. Então, quando ele está no caminho dele, a gente vai usar his way. He's on his way. Ah, não, ele está a caminho, ele está no caminho dele para casa, para o trabalho. Faz sentido? Não, ele está na casa dele. Não, não está no trabalho. Ele está na casa dele. He's at
He's at home. Eu posso falar at home, você vai entender que é a casa dele, mas eu quero deixar mais detalhe aqui para, tipo, quando for dele. Se for importante, precisar falar que é dele, ok? Então, no, he's at his home. Ele tá na casa dele. Porque se você falar he's at your home, ele tá na minha casa, ó, perigo, já pensou? Então, na casa dele, ok? Mesma coisa com ela, ó, a gente já consegue emendar aqui. Ela tá em casa? Tá, ela tá na casa dela. Yes, ok, yeah. She's at her home, a casa dela. Porque se você fala comigo, she's at your home, ela tá na minha casa. Aí eu vou dar um grito. Falar, o quê? Como assim? Ou então a gente pode fazer nossos testes, né? Do tipo, ela tá em casa, não tá? Então, primeiro eu afirmo, ela está em casa, não é pergunta. Então, eu vou dizer she is. She's at home. Isn't she? Isn't she? Ela tá em casa, não tá? Ou então eu vou falar assim, ih, ela não tá em casa não, tá? Parece que eu ouvi ela sair mais cedo. Então, eu vou dizer, she's not at home. Is she? Ela não tá em casa não, tá? Ou se eu for perguntar direto, a pergunta direta, então, porque aqui eu não inverto, porque eu não tô perguntando. Eu inverto aqui, onde eu tô perguntando. Tá vendo que são duas frases? A gente usou até vírgula, coisa que no inglês a gente quase nunca faz. Is he sure? Nossa, ele tem certeza. Is he sure? Essa pronúncia fica bem feia. Is he sure? E aí a gente pode falar, I don't know. Tipo, a resposta mais comum para quando a gente quer saber se o outro tem certeza, eu não sei, né? Vou falar o quê? Não, ele tem certeza, sim. Então, se eu ponho a mão no fogo e acho que ele tem certeza, eu tô afirmando que, yeah, he's sure. Of course he's sure. Tipo, ele sabe o que ele tá falando, ó. Oh, he's sure. Ou eu posso dizer, I don't know. I don't know. Sei lá, né? I don't know. I don't think so. Eu acho que não. Ou eu acho que sim. I think so. Esses aqui a gente tem que achar, porque não dá pra pôr a mão no fogo, né? I think so. I don't think so. Se tiver que pôr a mão no fogo, que seja a mão que a gente não usa para escrever. No meu caso, eu vou apostar minha mão esquerda. Vai que eu me queimo, né? Is he alone? Is she alone? Outra coisa que a gente também usa muito. Então, se eu afirmo que ele tá, eu vou dizer he's alone. Se eu quero perguntar, eu vou inverter. Is he alone? She's alone. Is she alone? E no nosso treino de coisa do dia a dia, a gente pode falar, afirmar que ela tá. Então, eu posso falar, ele tá em casa. Quer dizer, ele tá sozinho, não tá? He's alone. Isn't he? Ele tá sozinho, não tá? Ou eu posso falar, nossa, ele não tá sozinho, tá? Ou ela, né? Vamos usar ela. She's not alone. She's not alone. Is she? Eu não posso ter dois not na mesma frase. She's not alone. Is she? Tipo, ela não tá sozinha, tá? Que eu queria ir lá falar com ela, mas ela não tá sozinha, tá? Consegue imaginar esse cenário na sua cabeça? Uma coisa tão comum no dia a dia? Precisa, como eu sempre falo, tem que ter emoção e tem que ter essa coisa da gente se imaginar naquilo, se imaginar vivendo aquilo, que tudo flui. Agora, ela está disponível aqui, gente, é muito comum em situação de trabalho, por exemplo, né? Talvez você trabalhe agendando alguma coisa, você é uma recepcionista, você cuida da agenda de alguém e tal. Ou você quer saber se o seu médico, se a sua doutora, se a sua manicure, se alguém do serviço que você vai fazer está disponível. E aí você você não está falando diretamente com a pessoa, você está falando sobre uma pessoa. E aí você vai usar essa estrutura. Is he available? Ele está disponível na mesma situação que a gente usou no anterior. Is he available tomorrow? Is she available tomorrow? Ou eu vou dizer, he is available. Não tá? Ele tá disponível, né? Não tá? Isn't he? Isso aqui é muito situação do dia a dia, ok? Não é engravatadinho, não é bonitinho de livro, é situação do dia a dia. Não quer dizer que não aconteça de forma formal, ok? Mas é muito trato do dia a dia. Ela não tá disponível. Nossa, she's not available. Is she? Is she? Aí a pessoa vai falar assim, oh, of course, yeah, she is. Yeah, she is. Aí eu vou falar assim, are you sure? Aí eu cismada com sure. Are you sure? Tem certeza? It's great! It's great! Uau, isso é ótimo! It's great! Gente, não tem como fugir do to be. Não tem jeito, ele tá presente em tudo.
Tudo, tudo, tudo. E o que vai acontecer aqui é que quando tudo isso for para o passado, prometo que já está finalizando. Quando tudo isso aqui for no passado, a única coisa que a gente precisa fazer é colocar as estruturas no passado. De is vira was e de are vira were. Então, agora eu vou de baixo para cima com você. Você já entendeu os usos e tudo mais, e a gente vai pensar nisso como se fosse ontem. Tudo que a gente viu até agora é como se fosse ontem. Então, quando eu falo, por exemplo, is she available? Eu estou perguntando se ela está disponível, tipo agora. Agora, se eu quero saber se ele está disponível, is he? Eu estou cismado com she, mas ok. Is he available? Ele está disponível agora. Agora, se eu quero saber, assim, ele estava disponível ontem? Em vez de eu usar is, eu vou usar was. E a pergunta é exatamente igual, a estrutura é exatamente igual, só que vai virar was he available? Available yesterday? Sei lá. Was he available yesterday? Tipo, ele estava disponível ontem? E as respostas são basicamente as mesmas com o passado. Yeah, he was available, wasn't he? Então, dá pra gente trabalhar a nossa estruturinha aqui com tabela? Então, ó, vamos pegar aqui, ó. Eu posso falar no presente ou eu posso falar no passado. Quando eu falar no passado, was he available yesterday? Was he available yesterday? A nossa resposta aqui, ela pode ser exatamente igual. Então, eu posso falar que yes, he was. Vou fazer só esse aqui para não ficar repetitivo, ok? Então, vou falar he was, aí a gente não contrai, available. Tipo, ele não estava disponível. Available. He was available. Ele estava disponível. Wasn't he? Não estava? Ele estava disponível, não estava? Ou eu posso falar, ele não estava. Não, he wasn't. E aqui a gente já viu essas estruturas, certo? Ou eu posso falar assim, ele não estava disponível, estava? É a mesma coisa. He wasn't available. Was he? Ele não estava disponível, estava? Aqui a única coisa que a gente, em vez de vira era, em vez de estar, vira estava. E aí aqui o are you sure seria no presente mesmo que a gente tá falando agora, né? Tem certeza que ele estava disponível ontem? Tá vendo como o are you sure mantém? Fez sentido? Mais uma, ó. Is she alone? Eu vou dizer, was she alone? Ela estava sozinha? Ele tinha certeza daquilo? Was he sure? Porque não parece que ele sabia o que ele estava falando. Was he sure? Tá vendo? Que tem um contexto. Ó. Ela estava em casa? Was she at home? Quando a gente estiver falando com are, porque aqui é tudo was. Quando a gente for falar com are, a mesma coisa que a gente está tratando com are, agora a gente vai usar com were. Então, vou colocar um aqui, ó. Pra gente ver a diferença de uso, mas é basicamente a mesma coisa. Então, quando eu tenho um no presente e ele aparece no passado, eu vou colocar were. Então, vai ser were, lembra, Zoiambicão? Were you available? Lembra que passado simples tem data. Então, vamos colocar uma data, tipo, 2 days ago. Você estava disponível há 2 dias atrás? Were you available 2 days ago? E aí é were you. Were you. E aí eu vou dizer. Não dá para usar aqui, porque aqui eu joguei tudo para o futuro, né? Are you available today later? Available. Ok. Were you available 2 days ago? Bem, tive uma ideia que vai ficar bom. Então, aqui a gente fala no presente. E aqui a gente fala no passado, aí dá. Were you available 2 days ago? E aí a pessoa vai falar, no, I was busy. E aí, quando ela fala no, I was busy, repara que trocou o sujeito, ó. Agora não é you mais, é I. Então, eu troco para I was. Tá vendo que é tudo misturado? I was busy. But he, sei lá, que aqui, sei lá, my boss, vamos colocar. But my boss, meu chefe, was available.
Available. Mas o meu chefe estava disponível. But my boss was available. Ok? Então, toda vez que eu quero falar are no presente, de é ou de está, de são ou de estão, que boa parte das vezes a gente tem they, we, né, na mesma coisa. Vai funcionar exatamente igual, só que na versão do passado com were, ok? Hoje, como a gente já se estendeu bastante, já lá se foi 1 hora, eu vou colocar toda a informação para vocês no nosso grupo VIP a respeito do clube. E quem quiser estudar com acompanhamento, o clube está disponível, vai ser um prazer receber vocês. Eu vou colocar um vídeo bem detalhado que eu gravei para vocês conseguirem assistir toda a informação. Se vocês entrarem hoje ainda, a gente já entra segunda-feira com cronograma, que aí eu vou marcar um encontro individual com você, para eu entender a sua necessidade, o tempo que você tem para estudar, eu vou montar um cronograma personalizado para você executar, e aí você vai saber exatamente o que estudar, como estudar, e como receber esse suporte. Diariamente você vai enviar a tarefa sempre em áudio, trabalhando fala, que essa é a minha maior preocupação, não deixar a sua fala para trás.